As pessoas cheias de gratidão são aquelas otimistas, são pessoas positivas, são as pessoas que a gente até se sente bem em estar ao lado. O homem, ele tem que ser grato em tudo, porque a gratidão anula a murmuração. Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. O tema é o seguinte, um tema meio forte, mas abençoado. O poder da gratidão e o poder da murmuração. A murmuração também tem poder, como a mesma forma que a gratidão. Tá? A gratidão tem o poder para fazer muita coisa. E a murmuração também tem o poder de fazer muita coisa na nossa vida. Então, com essa palavra aqui, com isso que a gente vai ver hoje, a gente vai tentar se policiar, tá? Cada vez mais, e segurar a murmuração. Vocês não têm noção, pela palavra, não eu estou falando não, está escrito aqui. Vocês não têm noção o que a murmuração traz para a nossa vida. É horrível. Eu vou ler alguma passagem, tá bem? Então aqui, a gente vai começar lendo em 1 Tessalonicenses 5,18. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Então o que ele fala aqui? Ele fala assim: em tudo dai graças, não por tudo dai graças, em tudo, seja na hora boa, seja na hora ruim, em tudo dai graças. Aqui tem um exemplo aqui de um rapaz, muita gente fala, né? Muita gente fala assim: eu não preciso de ninguém, eu sou mais eu consigo fazer tudo, e eu não preciso de nada de ninguém deste mundo, porque eu sou capaz para fazer tudo sozinho, sem ter a necessidade de ajuda de ninguém, né? Aí eu pergunto, olha só como são as coisas, as pessoas que falam, muita gente fala isso, eu não preciso de nada nem de ninguém. Para você tomar um café da manhã, sabe quantas pessoas precisam trabalhar para você tomar um café da manhã? Para a gente tomar um café da manhã? Milhares de pessoas. A gente depende de muita gente, ninguém vive sozinho. E por que eu digo isso? O café da manhã vai ter que ver o fazendeiro que vai criar a vaca para poder dar o leite, para poder dar para a pessoa, para até chegar em você. O café vai ter que ser plantado, torrado, colhido, para poder chegar. Então, em tudo na vida, a gente depende de alguém ou de alguma coisa. Mas muita gente já tem essa mania de falar, né, que não dependemos de ninguém, e principalmente nós dependemos, principalmente de Deus, né, em todos os momentos. E com isso, em todos os momentos devemos dar graça ao Senhor nosso Deus, seja na tribulação, seja na alegria, seja quando for, tá? E o que acontece? Muita gente também na hora da tribulação, além de murmurar, a pessoa fala muito palavrão, xinga, fica nervoso, fala um monte de coisa, né? O que acontece? Quando a pessoa faz isso, ela vai dar a liberdade para o diabo agir na sua vida, entendeu? Quando a pessoa faz isso, o diabo vai ter autonomia, vai ter toda a legitimidade para poder entrar na sua vida. Por que ele faz? Deus fala: Deus, vou mexer com ele. Aí Deus fala: mas o que está falando? Quanta besteira que ele está falando. Então, Deus fala: não posso fazer nada, está contra a minha palavra, o diabo age. Então, temos que se policiar no que a gente fala, entendeu? Porque se der legalidade para o diabo, ele vai entrar, tá? Então, por exemplo, a gente às vezes fala, né? As coisas não dão certo e reclama das coisas que dá errado na nossa vida. Um exemplo que eu vou dar é assim: tem um rapaz, ele sempre quis ter uma padaria. O sonho dele era comprar uma padaria, ter uma padaria, né? Aí ele foi lá falar com o português da padaria. Chegou lá, negociou com ele, falou que queria comprar a padaria. O português falou para ele assim: olha, tudo bem, eu te vendo essa padaria, mas você tem que trazer esse dinheiro para mim até amanhã ao meio-dia. Depois disso, não tem mais negócio. Tá bom. O rapaz levou no dia seguinte bem cedo, foi no banco para poder levantar o dinheiro, com o salário dele já estava praticamente separado o dinheiro para ele. Quando ele chegou no banco, o que aconteceu? Estava sem sistema o banco. E ele esperando para poder pegar o dinheiro, levantar o dinheiro para comprar essa padaria, esperou, e desesperado que meio-dia acabava o compromisso dele com o dono da padaria. Conclusão:
Ele saiu do banco meio-dia, que é a hora que conseguiu liberar o dinheiro, chegou na padaria meio-dia e meio. O que aconteceu com ele? Perdeu o negócio, porque o homem tinha vendido a padaria para outra pessoa. E ele perdeu, o sonho dele não foi feito. Foi embora chateado, lógico, né? Porque tinha, por causa desse problema do banco, não conseguiu comprar a padaria. Passou um tempo, o que aconteceu? A padaria pegou fogo. Incendiou tudo, queimou tudo. A pessoa comprou, perdeu tudo. Então, você veja bem como é as coisas na vida da gente. Tá? Muitas vezes as coisas acontecem, a gente pensa que, nossa, por que Deus fez isso comigo? Não é que Ele fez isso comigo, Ele te livrou. Existe livramento. Então, não reclame de nada. Por isso que aqui fala, dê graças em tudo. Perdeu a padaria? Era teu sonho? Agradece. Dê graças a Deus e vai procurar outro negócio. Não fique murmurando, não fique depressivo, não chora, não briga com a esposa, com o marido, nada disso. Vai em frente que Deus está cuidando. Aquele que crê em Deus, né? Quem não crê, vai ficar murmurando. Agora, quem crê, não ligue para o que aconteceu, tá bom? Eu vou falar alguns exemplos aqui na palavra de Deus, sobre algumas coisas que se referem à gratidão. Vocês vão ver como é importante, como Deus faz questão na gratidão, tá? E o que acontece quando você é grato a Deus em tudo que você tem, ou quando você dá graças, tá? Vamos ver em Lucas 9, de 10 a 17. E regressando, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, em uma cidade chamada Betsaida. E, sabendo a multidão, o seguiu, e eles os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, que sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então chegando os 12, disseram-lhe, despede a multidão, Senhor, para que, indo a lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse, dá-lhes vós de comer. Eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios fomos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos, fazei-os sentar em ranchos de 50 em 50. E assim fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, Jesus deu graças, e partindo-os, e deu aos seus discípulos para os porem diante dessa multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levaram o que lhes sobejou, 12 cestos de pedaços. Muito bem. O que a gente entende nessa passagem? Você viu que tinha lá só 2 peixes, né? E 5 pãezinhos. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando ele pegou aquilo na mão? Ele deu graças ao Pai. Tudo, né? Então vocês perceberam que quando você dá graça naquilo que você tem, existe a multiplicação. Quando que você dá graça das coisas que você quer que multiplique? Por exemplo, olha o teu salário, o salário da gente. Você dá graça pelo salário que você tem? Alguma vez deu graça? Se você der graça no teu salário, ou seja, em qualquer coisa, você vai ver aquilo se multiplicar, multiplicar, multiplicar. Igual foi a promoção do Keber. Ele foi promovido uma vez, provavelmente ele deu graça e agradeceu a Deus. Deus promoveu de novo, deu graças, promoveu, deu graça, multiplicou de novo. Então, a multiplicação, ela acontece na vida da gente quando você dá graça e você agradece a Deus. Não despreze as pequenas coisas. Isso é um segredo da Bíblia, tá? Não despreze os pequenos negócios. Tudo que você tem na tua casa pertence. O que for, dê sempre graças, porque Deus te deu aquilo. E a multiplicação vai acontecer com certeza, tá? Isso está na palavra de Deus. Jesus ensina aqui tudo. Então, eu vou ter vários itens aqui, que você vai ver que, dando graças e tendo a gratidão, Deus vai ouvir e vai multiplicar. Então,
Não murmure, sempre dê graças. Vamos agora lá em João 11, 39 ao 45. João 11, vamos ver aqui. Também fala a mesma coisa da graça. É aquela passagem de Lázaro. Nossa, o que tem que ver a morte de Lázaro com a gratidão? Se ele está morto. Então vamos ver o que diz aqui. Disse Jesus: tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. Disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te dei eu dito que se crere, virás agora de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, olha só, aqui também, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Até para o Pai ter ouvido a Jesus, ele deu graças. Ele tinha certeza que o Pai ia ouvir. Então, até nesse momento, eu bem sei que sempre que ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-os e deixe-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinha visto o que Jesus fizera, creram nele. Então, olha como é interessante essa passagem. O que tem que ver Lázaro com a gratidão? Você vê que até nesta passagem, Jesus deu graças por Deus ter ouvido a ele. Olha como é importante você dar graça em tudo. Até quando você quer que Deus te ouve, dá graças e peça para Deus que ele vai te ouvir. Isso é ensinamento de Jesus, tá? Não é o que eu estou falando não, tá bom? Agora aqui a gente pergunta, a graça, ela tem o poder de dar vida nas coisas que estão mortas. E a gente pergunta aqui, né? O que está morto na sua vida, que você precisa que seja vivo? O teu casamento está morto? A tua saúde? Tudo. Então, dê graças em tudo, tá? As coisas que você tem em casa, a gente tem que acordar sempre, né? Agradecendo a Deus. Logo que abre o olho, já dá graças pela vida, pelo dia que Ele permitiu que você vai ter. Sempre dá graças, nunca murmure, tá bom? Sempre com muita graça. Você tem uma ideia? Até um simples sorvete que a gente vai tomar, tem que dar graças. Por que tem que dar graças a um simples sorvete? Quanta gente no mundo gostaria de estar pegando um sorvete, chupando sorvete e não tem condição. Mas a pessoa, quem dá um sorvete, você já é um privilegiado por isso. Dá graça ao Senhor por aquele sorvete, em tudo. Por isso que sempre que eu digo assim, né? Às vezes a gente até esquece, mas não pode esquecer. Toda vez que você sentar numa mesa, um almoço, um jantar, dá graças. Porque tem muita gente no mundo passando fome, e você tem o privilégio de estar sentado numa mesa com uma refeição na frente. Agradece a Deus, sempre com gratidão. E nunca vai faltar, tá bom? Deus gosta muito disso, viu? A gratidão, ele faz questão da gratidão, o reconhecimento. E quando você reconhece com gratidão, você se mostra dependente dele. É tudo que ele quer para um cristão, tá bom? É assim que funciona. Então, entenderam? Até um sorvete a gente tem que dar graças, tá bom? Então é isso. E a outra parte, outra passagem também, está em Lucas 17, do 11 a 19. Lucas 17. Vamos ler aqui então. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samarias e Galileia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. O que acontece? Nessa época aqui, todos os leprosos, eles ficavam num canto, isolado, né? Eles não podiam ter contato com ninguém, porque a lepra contaminava, né? Então, toda vez que passava alguém perto deles, eles tinham que gritar: aqui leproso, leproso, não chega perto, fiquem longe. Então, por isso que eles gritavam toda hora
porque eles tinham que avisar as pessoas que lá era um lugar de leprosos para não se aproximar. Tá? E ele vendo, disse-lhes, ide, levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo, eles ficaram limpos. Então, por que aquele Jesus fala? Por que ele fala aqui? Ide e mostrai ao sacerdote. Por quê? Porque naquela época, né, pela lei mosaica, que é a lei de Moisés, as pessoas leprosas, elas tinham que ir até o sacerdote. Por quê? Porque ele ia olhar a pessoa e ver que estava limpa e conseguia fazer eles reintegrar a sociedade. Só ele podia fazer isso. O sacerdote, olhando ele, falava, olha, você está limpo, pode regressar. E aí ele podia voltar para a sociedade. Só depois que o sacerdote dava esse aval para eles, tá? Só que o que acontece? Desses 10 leprosos, 9 eram israelitas e 1 era de Samaria, não era do povo de Israel. Então, por isso, quando ele foi, né, lá, esse não foi porque não era da religião. Então, na verdade, foram só 9 falar com o sacerdote. 1 ficou, que era de Samaria, ele era um estrangeiro. E quando ele percebeu que ele foi curado, ele foi lá e foi agradecer a Jesus pela cura que ele recebeu. Foi o único que voltou a agradecer. Aí Jesus falou, mas não eram 10, cadê os outros 9? Ninguém sabe. Talvez achavam que Jesus tinha a obrigação de curar, né? Não sei porque que eles não voltaram, né? Então, é isso. Jesus olhou e fez. E só foi um estrangeiro só, que foi agradecer a Jesus pela cura que ele recebeu. Os outros 9 nem deram satisfação. Por isso que eu falo, muitas vezes as pessoas recebem cura, recebem bênção, recebem milagres e não vêm agradecer ao Senhor. Como é que você pode agradecer ao Senhor ou mostrar a tua gratidão? Dá um testemunho daquela bênção que você recebeu. É uma forma que você tem para poder agradecer ao Senhor, tá bom? E continuando aqui, diz assim, aconteceu com eles, ficou assim, e um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era o samaritano. Amém? Aí Jesus respondeu, disse-lhe, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para a glória de Deus, senão esse estrangeiro. Né? Então você vê que Jesus disse a ele, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então você vê que muitas vezes a gente faz isso, né? Recebe a cura e não vem agradecer ao Senhor, nem lembra de agradecer a Deus. A gente imagina que é uma obrigação dele, como esses 9, acho que acharam naquela época, que a cura da lepra era uma obrigação que Jesus tinha que fazer na vida deles, né? Então, é isso. Toda vez que você recebeu um milagre, uma cura, não despreze, agradece ao Senhor Deus, tá? Ele não é obrigado a curar ninguém, tá? Mas ele gosta de que seja reconhecido pelo que ele faz pela gente. Agora aqui, nessa passagem aqui, no Coríntios 1, 10, 10, vamos ver o Coríntios 1, 10, 10. Olha só o que fala aqui em Coríntios 1, 10, 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Sabe o que está dizendo aqui? Que a murmuração traz a morte. Como a morte trouxe aquele povo no deserto, que quando estava com Moisés, eles murmuravam, né? Murmuravam e murmuravam. Quando Moisés subiu ao monte para poder pegar as tábuas, o povo lá embaixo murmurando. O que aconteceu com esse povo murmurando? Morreu 23 mil pessoas por causa da murmuração. Então, o que a gente pode aprender aqui é o seguinte: a murmuração traz a morte, tá bom? A ingratidão fecha as portas. A murmuração, a ingratidão fecha as portas, o milagre não acontece. O milagre fica parado, tá bom? Veja bem uma coisa.
o que é a murmuração ou a ingratidão. Aquele povo do deserto já tinha sido livrado de tudo aquilo, daquela escravidão que tinha lá, né, em Israel, e foram para o deserto com Moisés e tiveram aquela ingratidão. Aí eu pergunto, quem gostaria aqui de ajudar uma pessoa que não reconhece o que você faz por ela? Acho que ninguém gostaria, né? Que você ajuda uma pessoa, faz tanta coisa, ajuda tanto, e a pessoa nem te dá bola pelo que você fez. Será que Deus é diferente da gente? Nós somos feitos à imagem e semelhança dele, não é? Você acha que Deus vai gostar de ajudar uma pessoa que não dá nem aí pela coisa que ele faz para a vida da gente? Não vai gostar. E se você precisar de outra vez por ele, o que vai acontecer? Não vai fazer, entendeu? Então, em todo momento, a gente tem que dar glória a ele e agradecer em tudo, tá? Eu vou falar aqui um exemplo. As pessoas cheias de gratidão são aquelas otimistas, são pessoas positivas, são as pessoas que a gente até se sente bem em estar ao lado, né? As pessoas que são gratas em tudo. Eu vou dar um exemplo de uma mulher aqui. Ela bateu o carro, estava andando na rua, bateram o carro, ela bateu o carro, não sei o que aconteceu, mas bateu o carro dela lá, e ela não tinha seguro. O prejuízo dela foi de R$2.000, quando ela bateu, mas é uma pessoa grata, que sempre deu graças a Deus por tudo, até pela batida que deu, ela deu graça, porque vai saber se aquela batida não tivesse acontecido, lá na frente não ia acontecer coisa pior, né? Mas graças a Deus, ela deu graça, e sabe o que ela fez com o prejuízo que ela teve? Teve R$2.000 de prejuízo. Em vez de ela murmurar, ficar xingando, ficar sem dormir, o que ela fez? Ela deu um dízimo de 10% do valor do prejuízo. E mostrou para o diabo que o diabo não ia fazer ela ficar acabada ou destruída. Ela fez assim, deu um dízimo dos R$2.000 que havia, né? Havia tido de prejuízo. E ela disse que se Deus permite que as coisas aconteçam, é porque algum livramento lá na frente a gente ia ter, né? Um outro caso aqui, outro exemplo que a gente pode dar, é um rapaz. Ele comprou um carro. Ele pagou 150 mil naquele carro, né? Aí ele foi com o carro no mercado, carro bonito. Foi no mercado, aí quando ele voltou do mercado, um risco no carro de ponta a ponta, assim, todo riscado, né? Aí o que aconteceu? Aí ele pegou, viu aquilo lá. A pessoa que idolatra, por exemplo, um carro, ou idolatra alguma coisa, já ficaria sem comer, sem dormir, murmurando, xingando, brigando com a mulher, porque isso é o carro, aquela coisa toda lá, né? Então, olha como é uma pessoa quando é grata a Deus pelas coisas que ela tem, como ela age. Isso é a forma que a gente tem que agir, viu? Aquele carro lá arriscado tudo, aí ele pegou e pensou assim, ele é uma pessoa que não reclamou, não murmurou, não fez nada, ele simplesmente falou assim: espera um pouquinho, meu carro custa R$150 mil, um belo carro, todo mundo queria ter com certeza. Aí ele pensou, quanta gente no mundo gostaria de ter um carro de R$150 mil para ser riscado? Entende? Então, olha como é o pensamento da pessoa, a pessoa que tem gratidão e está em Deus. Quantas pessoas queriam ter um carro desse para esse carro fosse riscado? Muito pouca gente. Então, eu sou um privilegiado. Glória a Deus, vou mandar arrumar. Não era para acontecer? Não era. Mas é que aconteceu? Glória a Deus, vou mandar arrumado e seguir em frente, sem ficar sem dormir, sem blasfemar, sem fazer esse tipo de coisa. Então, são exemplos que tem, né? Que o homem, ele tem que ser grato em tudo, até nesses momentos. Você vê que são exemplos que a gente vai dando, né? Porque a gratidão anula a murmuração. Quando a pessoa é grata, ela anula a murmuração. Automaticamente não vem essa murmuração na vida da gente, tá bom? Você vê, por exemplo, Davi. Davi foi o único homem na Bíblia que recebeu o título de Jesus, que o homem segundo o meu coração. Não foi o que Deus falou? O único homem, apesar de tudo, né, que ele cometeu. Mas se você for ver os Salmos de Davi, só em Salmos tem 100 itens ali dizendo de agradecer a Deus, de gratidão a Deus por tudo que ele tem feito, em tudo. Então, Deus se agrada disso. Você vê quantas coisas que Davi escreveu
de Deus nos Salmos. A gratidão ele é total. 100 itens só de gratidão nos Salmos que Davi escreveu. 100 passagens, né? Então você vê que muitas coisas acontecem a Deus assim. Você vê então que Jesus, antes daquela multiplicação, ele deu graças. Da ressurreição de Lázaro, ele deu graça, porque a graça traz vida, né? A ressurreição traz multiplicação, né? Então, você vê como a graça, ela mexe muito com a vida do cristão, né? E aqui diz assim também, quem não agradece, é porque não reconhece. Eu tenho o meu testemunho, por exemplo, Deus tem me dado algumas músicas, né? Que eu realmente, por mim, eu não teria capacidade de fazer, com toda certeza. Mas eu tenho uma coisa que eu faço. Tenho acho que umas 40, 50 músicas prontas que Deus me deu. Mas uma coisa eu faço. Cada música que Ele me dá, eu agradeço. Sempre. Faço a música, vejo que não é de mim. Tenho 10 gravadas, vou gravar mais 10 agora. E tem mais um monte ainda para pôr. Então, eu vejo que não é de mim. Não é da minha capacidade, do meu mérito, não. Nem um pingo. E cada música que eu tenho, que Deus me dá, eu agradeço, Ele me dá outra. Eu agradeço, Ele me dá outra. É a multiplicação. Entendeu? Então, eu vejo na minha própria vida isso. Então, tudo que você der graça, agradeceu em tudo o que você quiser, agradeça, que a multiplicação vem com toda certeza. Está aqui na palavra, com muitos exemplos que a gente tem aqui. Entende? Vamos focar nessa forma. Se eu tenho isso, porque Deus me permitiu, quantas pessoas queriam ter e não têm hoje isso? Então, o agradecimento é muito importante. Dê graças em tudo. E faça um teste, então. Vamos ficar uma semana sem ter uma reclamação, tá? E muitas pessoas também, sempre a boca, né? O que a gente fala. Eu vi uma pessoa falar assim para mim essa semana, poxa, eu estou podre de cansado. Meu Deus. Se você falar, muita gente costuma falar isso, isso é para mim também, tá? Tudo isso aqui é para mim também, não é só para falar não. Muita gente fala, eu estou podre de cansado. Você vai ficar podre, entende o que eu estou falando? Tenta se policiar no que você diz, é muito importante, tá bom? Uma coisa que eu vou ensinar, que eu aprendi assim. Quando você estiver na tua casa, ou quem for, que você ouvir reclamando, não fale nada. Só faz esse gesto assim, ó. Assim, 1, 10, 10. Só faz esse gesto. 1, 10, 10. 1, 10, 10. O que é 1, 10, 10? Coríntios 1, 10, 10. Você mostra, só faz esse sinal para a pessoa, tá? E aguarda. Faz assim. E não murmureis, como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. A murmuração traz a morte. A pessoa murmurou, faz só assim, 1, 10, 10 e não fala mais nada. Para quem conhece a palavra, né? Quem está escutando. 1, 10, 10. Minha mulher, a Márcia reclamou? 1, 10, 10. Isso ela vai ver lá. Lá longe, né? Então é assim, nunca murmure, tá? Sempre dê graças em tudo. O que Deus mostra é o que a gente aprende. Então, se você for ver aqui, cada item que eu passei aqui, se vocês forem ver, recordando, tá? Multiplicação dos pães, deu graças. A graça multiplica em tudo que você precisa. Tudo que você tiver, deu graça. Deus, obrigado por esta caneta. Sou grato por esta caneta. Amanhã com certeza vem outra, tá bom? Multiplicação. Segundo item, Lázaro, levanta. Jesus deu graças por Deus ter ouvido ele. Lázaro ressuscitou. A graça traz a vida de volta. Não só a vida assim, mas vida em tudo que está morto na vida da gente. Muita coisa. O que não está morto? Finanças, casamento, saúde, tanta coisa a mais aí. Os leprosos, você viu que como é importante, como Deus, como Jesus, ele faz questão da gratidão. Dos 10 voltou um só. Poxa, por que voltou um só? Se foram 10 curados, né? E justamente aqueles que foram curados eram os israelitas. Não deu para entender por que não voltaram, né? Mas voltou um só, que não era, e veio agradecer a Deus pela cura. A Jesus pela cura, tá bom? Essa é a parte então da coisa. E o Coríntios, que a gratidão traz a
A murmuração pode trazer até a morte, como aqueles 23 mil morreram no deserto, quando Moisés voltou com as tábuas, estava quando eles estavam pegando as tábuas, eles reclamando lá embaixo. Quando voltou, Deus ficou tão irado que matou 23 mil pessoas daqueles lá. Então, a gratidão é muito importante. Dê graças em tudo, em tudo, em tudo. E vocês vão ver, faça teste. Experimente ficar uma semana sem murmurar. Vamos fazer esse teste e ver se as coisas não melhoram. Cada vez que vem a tribulação, dê graças ao Senhor, porque se aquilo veio é porque tem algum propósito na frente que Deus está guardando você, tá bom? Então é isso. Então, a palavra que eu quis entregar agora é um recado de Deus, tá? Pra não murmurar, dê graças em tudo, e vocês vão ver a multiplicação, o relacionamento no casamento melhorar, com a família, a saúde, dê graças em tudo. Este é o segredo. Como Jesus mostrou aqui na Bíblia, né? Tantas vezes, tudo que Jesus fez, Ele deu graças. Poxa, será que com a gente é diferente? Ele deu graças, isso que Ele quis mostrar para a gente, quis ensinar para a gente que temos que dar graça em tudo que a gente tem, nas horas boas e nas horas ruins também. Esse é o segredo de uma boa vida do cristão, tá bom? Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.